No ano em que a Lei nº 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, completa 18 anos de criação, a violência contra a mulher continua a ser uma grave violação dos direitos humanos no Brasil, atingindo mulheres de todas as idades, classes sociais e regiões. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em julho deste ano, mostram que todos os registros de crimes com vítimas mulheres cresceram em 2023, na comparação com 2022. Homicídio e feminicídio nas modalidades consumadas e tentadas, agressões em contexto de violência doméstica, ameaças, perseguição, stalking, violência psicológica e estupro. Somadas essas modalidades de violência, elas chegaram a 1.238.208 mulheres somente em 2023. De acordo com o anuário, o número de feminicídios cresceu 1,4% em 2023 na comparação com 2022, atingindo a marca de 1.463 vítimas. Significa que, por dia, mais de 4 mulheres foram mortas. É o maior número da série histórica iniciada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2015, quando entrou em vigor a Lei 3104 de 2015, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Para falar sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios a promotora de defesa da mulher, doutora Amparo Paz, e a professora mestra em Sociologia, Marcela Castro, e também é pesquisadora na área de gênero, violência e gênero e família. O programa Ideias em Debate está no ar. Bom, sejam bem-vindas aqui ao programa Ideias em Debate e vamos tratar de um tema que é muito atual e importante, infelizmente ainda, na realidade, de acordo com o que a gente já colocou. E eu queria iniciar falando, né, que a Lei Maria da Penha, ela completou agora, em agosto, 18 anos. E para vocês, quais são os principais avanços e os impactos sociais e culturais mais relevantes que a Lei Maria da Penha trouxe ao longo desses 18 anos? E o que necessita ainda ser aprimorado para que possa garantir maior proteção às mulheres? Eu entendo, doutor Campelo, que a Lei Maria da Penha, esses 18 anos, o maior ganho, ela está sendo conhecida, é uma lei que todos conhecem, é uma lei hoje que, como se diz vulgarmente, ela pegou, todas as mulheres sabem que tem esse mecanismo de proteção à sua disposição e ela precisa hoje, principalmente, ser efetivada em todos os municípios, por exemplo, que nós vemos o quê? Na capital nós temos toda a rede já fomentamos, toda a rede já está estruturada na capital, por exemplo. Mas no interior ainda tem muito que se fazer. E a gente vê nesses números, inclusive, do feminicídio, que em Teresina está se mantendo estável, por vezes diminui, mas no interior está tendo um índice muito grande desse crime, porque essas mulheres não têm onde procurar ajuda, procurar um acolhimento à altura. Então eu vejo que a gente ainda tem que avançar nisso, realmente torná-la efetiva para que aquela mulher rompa, a gente diz denuncia, mas ela tem que ter um local de acolhimento, de escuta humanizada. Então isso é importante que eu vejo e que a Lei Maria da Penha já prevê. Então é a gente colocar realmente em prática todos os mecanismos que existem na Lei Maria da Penha. Por exemplo, um dado que eu estava conversando com a professora Marcela, que foi nos fornecido, que as vítimas de feminicídios, a maioria, a sua grande maioria, mais de 80%, elas não tinham procurado nenhum sistema de segurança pública, nem o de justiça. Entretanto, elas tinham buscado o sistema de saúde. Então, uma notificação compulsória da saúde já é um mecanismo para a gente evitar essas tragédias, o feminicídio. Então, é a gente fazer ainda essa interligação com o sistema de saúde também, para a gente poupar essa vida, que é um crime anunciado e logo ele pode ser evitado. Então, o feminicídio, no caso, é isso. Então, a gente ainda tem que ainda avançar, porque é multidisciplinar, nós temos que levar em consideração a educação, a saúde, segurança pública, sistema de justiça, toda a sociedade.
Professor Marcelo, o que você vê que ainda precisa ser aprimorado para que seja garantida uma maior proteção às mulheres em face da própria Lei Maria da Penha? Além da efetividade, né, da própria aplicabilidade da lei, como a doutora Amparo pontuou, é preciso também fazer com que a lei ela chegue a mais mulheres, né, principalmente as mulheres de classe popular, né. Claro que é uma das leis que são mais conhecidas do país, né? É um marco em defesa e proteção aos direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha, porque ela traz em seu rol todo o sistema de proteção, né? Traz as medidas protetivas, traz o juizado, traz toda essa estrutura que nós temos hoje, né? Toda a rede de atendimento. Então, foi um marco que possibilitou todo um sistema de proteção e defesa das mulheres. Mas, não só pelo que ela é conhecida, mas ela também precisa chegar a mais mulheres. E nós sabemos também que há muita dificuldade de essas mulheres chegar a dessas instituições que compõem a rede. Por exemplo, na nossa cidade, nós ainda temos um processo muito difícil que é de mobilidade urbana. Muitas vezes essa pessoa ela não tem como chegar numa delegacia, né? Estava até conversando com a doutora, que muitas vezes as pessoas veem apenas o espaço da delegacia, né? Como tem vários outros, tem os núcleos de apoio, tem a defensoria, tem o próprio Ministério Público, né? Tem os canais de denúncia, mas muitas vezes falta informação. Claro que cresceu muito a questão de divulgar a lei, de trabalhar essa sensibilização, mas muitas vezes tem um desconhecimento, às vezes ela não sabe que tem aquele direito. Na escola básica, fundamental, como é que essas campanhas deveriam chegar à sociedade para que a sociedade pudesse também se conscientizar e a gente trabalhar mesmo na própria prevenção? Quanto às campanhas, elas precisam ser diárias, tem que ser o ano inteiro. Não deve ser somente no Dia da Mulher ou no aniversário da Lei Maria da Penha, tem que ser, né, porque os casos acontecem a todo instante. Então, por mais que as pessoas dizem, já estão falando de novo, já está falando, né, vocês não abusam não de falar, né, mas são necessários, né, tem que ser um ano inteiro, porque ela vai chegando a mais mulheres, elas vão tendo mais conhecimento, vão se empoderando, vão sabendo dos direitos que têm. E além das campanhas, eu também destaco a questão do incentivo financeiro das instituições. Por exemplo, a gente fala muito da celeridade, que o judiciário tem que ser rápido, né? A doutora Amparo falou um pouco do cotidiano que ela convive, mas para esses profissionais trabalharem, eles precisam ter estrutura. Sim. Né? As delegacias, além do trabalho humanizado que precisa ter, porque as mulheres chegam bastante fragilizadas, tem que ter viatura, tem que ter tudo. Claro que nos últimos anos tem feito esse incentivo em viaturas e tal. Porém, a gente tem uma equipe de profissionais bastante atuante na rede, mas muitas vezes aquele profissional quer avançar mais, mas ele não tem um recurso financeiro para chegar, entendeu? Então, tem tudo isso, tem a campanha, não somente a educação sozinha dá conta, mas ela tem que ter toda a rede, o sistema de segurança, tem que ter a polícia militar, porque é justamente eles que estão em loco. Então, já precisa ter esse olhar diferenciado. E ter estrutura para esses profissionais trabalhar, o CRAS, o CREA, né, para chegar nessas mulheres, porque muitas vezes nós temos a lei, temos a realidade das mulheres vivenciada, mas muitas vezes para efetivar essa política pública, muitas vezes carece de recursos. Falta estrutura para poder dar para os profissionais trabalhar e chegar a mais mulheres, né? Então, é um pouco dessa realidade, porque a prevenção é o caminho para que a gente não tenha que chegar nesse feminicídio, né? A gente quer evitar chegar nesse ponto. Professora Marcela, como vimos, o Brasil ainda enfrenta altos índices de violência contra a mulher, mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha e outras legislações. Como pesquisadora na área, aqui a senhora atribui a persistência dessas práticas e como a sociedade brasileira pode contribuir para a redução desses índices? Assim, a questão da violência, ela está conectada com várias dimensões, né? E além do contexto cultural, que a gente falou há pouco, ela também atravessa outras questões, entre elas uma maior socialização, uma maior questão educacional, desvincular ao formato de uma cultura mais sexista, que historicamente foi legitimada, onde os homens eram autorizados certas práticas, as mulheres não. E aí, quando as mulheres passam a quebrar certos padrões, elas passam também a receber o reflexo disso, né? Então, quando as mulheres passam a se inserir
o desejo de participar da esfera pública, de votar, de trabalhar, de ter a mesma igualdade de direitos, elas também passam a receber certas formas de violência. Dentre elas, a violência simbólica, a violência institucional e a própria violência doméstica. Né? Então, todo esse cenário, ele contribui para essa legitimação, não só da cultura patriarcal, mas também como uma certa interferência das relações de poder, onde muitas vezes aquele masculino, né, muitas vezes é trazido por alguns pesquisadores como essa masculinidade tóxica, que não permite que essas mulheres também estejam nos mesmos espaços, não possibilita que essas mulheres também estejam nesses lugares. E muitas vezes, quando elas estão, elas são taxadas de alguma coisa. Então, toda vez que a mulher ela fura a bolha, rompe um paradigma, ela é taxada de louca, desequilibrada, né, que ali não é o seu lugar, né, que ela passa a ser taxada como até mesmo como masculina, né, passa a ser taxada. Então, todas essas formas de violência, ela também vai conjugar no lar. Né? Então, quando a mulher ela discorda muitas vezes do companheiro, quando ela não concorda com ele com alguma coisa, ou quando ela não satisfaz algum desejo sexual, muitas vezes o companheiro passa a retribuir de uma forma violenta. E isso vai nos discursos, né, na violência verbalizada, na violência moral, passa também a tirar descredibilizá-la, né? Chamar ela de inútil, dizer o que ela faz não é interessante, né? Passa a rebaixá-la. Então, tudo isso é uma forma também de afetar a violência psicológica. É interessante, né, que na abertura do Congresso da ONU agora, recente, né? O presidente Lula, que fez a abertura, o Brasil sempre faz a abertura, e ele colocou algo que eu achei bem interessante, que foi falou da violência e da questão da mulher, dizendo que nunca teve um presidente da ONU mulher. Então, a ONU, que é um espaço, né, de liberdade, um espaço de igualdade, não traz ainda, no seu contexto, um presidente que seja mulher. Então, a Europa, que também defende os direitos humanos, que vem como algo relacionado a essa defesa, não traz isso, né, dentro de um órgão tão importante que nós temos no mundo, que é a própria Organização das Nações Unidas. E aí, na semana, nós tivemos também aqui um programa que foi bem interessante, onde a gente traz as mulheres na ocupação de espaços de poder, que é isso que vocês também estão colocando aqui como algo muito importante, para que elas possam também, a partir da ocupação desses espaços de poder, não só conquistar o espaço, mas mostrar também o potencial e mostrar as possibilidades que todas têm. E eu aproveito aqui, doutor Amparo, para perguntar o seguinte: existe hoje um núcleo de promotorias, não é isso, de justiça de defesa da mulher vítima de violência. E a senhora já colocou da importância de ter os centros de referência. Então, como é que funciona o NUPEVID? Ele é um centro de referência, as vítimas de violências para as mulheres. Como é que funciona e a senhora coordena esse núcleo, não é isso? Sim, o NUPEVID, ele existe já há 12 anos, em julho completou 12 anos. São 3 promotorias que constituem o NUPEVID, 3 promotorias, a 5ª, a 10ª e a 32ª. Nós contamos com a psicóloga, temos a assistente social, a pedagoga e também uma assessora jurídica. Nós temos toda essa estrutura. E também temos o núcleo de atendimento às vítimas de crimes e atos infracionais, que é o NAVI. O NAVI, ele recebe e acolhe toda vítima de qualquer tipo de crime. Enquanto o NUPEVID é só vítima de violência doméstica e familiar, o NAVI não. Ele recebe vítima de estupro, de roubo, por exemplo. Então, a gente tem recebido muitas vítimas nesse cenário. Por exemplo, as vítimas de importunação sexual, de assédio sexual, que não são vítimas de violência doméstica, a gente tem feito esse acolhimento no NAVI, preparando aquela vítima para o que ela pode realmente encontrar, o percurso que ela vai percorrer, que é um percurso difícil, vai para o sistema de segurança pública, muitas vezes na delegacia de polícia, da delegacia, depois vai para as audiências, vai esperar a sentença, por exemplo. Então, tudo isso nós trabalhamos com aquela vítima para ela saber o que a espera, para que ela não se sinta desestimulada nesse caminhar. Se for necessário, nós fazemos encaminhamento para a questão da saúde mental dela, para ela ter assistência psicológica, por exemplo.
todo tipo de suporte a gente oferece a essa vítima nesse núcleo, enquanto os promotores trabalham, via de regra nós trabalhamos desde a denúncia, do inquérito policial, da denúncia, do processo, tudo. E a nossa equipe multidisciplinar fica mais nessa parte do acolhimento daquela vítima, sempre evitando não revitimizá-la, procurando de todas as maneiras não revitimizá-la. O que a gente pode resolver por telefone, nós resolvemos, para que aquela mulher não sofra mais violência, ainda que é o que já se pode já chamar de violência institucional também. Então nós procuramos inclusive trabalhar com relação a isso, conscientizá-la para que ela não sofra nenhum tipo de violência, e principalmente a institucional, que é muito grave. E tem tido procura no PEVID, as mulheres têm buscado esse acolhimento desse órgão, e o que diferencia em relação às vítimas, no caso, vítimas de violência doméstica e as vítimas de violência, as mulheres, quando elas sofrem sofrem uma violência, mas não no ambiente familiar? Pronto, no PEVID é lotado, nós temos um alto índice de processos criminais de vítimas de violência doméstica. Enquanto no NAVI não é só para mulher, até para homem. O homem também, nós temos o quê? Principalmente homem, nós temos tido bastante procura de meninos que sofrem abuso sexual, que se costuma dizer. Hoje, o próprio Ministério Público, através da Promotoria da Saúde, dialogando com a Prefeitura Municipal, com a Fundação Municipal de Saúde, tem lá no Hospital do Matadouro um espaço para os meninos, que os meninos não tinham espaço. Os meninos que sofriam violência sexual. Então, as meninas iam ao Sanvis, mas os meninos não tinham. Onde é que esses meninos ficavam? E esses meninos também sofriam. Então, o NAVI, ele recebe vítima de qualquer sexo, ou homem ou mulher, ou trans, qualquer que seja. Então, o NAVI está amplo, e no PEVID só violência doméstica. Então, nós temos observado a nossa procura maior hoje no NAVI, vítimas de estupro de vulnerável, por exemplo. Nós temos, e também vítimas de importunação sexual e assédio sexual. Esses 3 tipos de violência que nós temos sido procuradas hoje no NAVI. Bom, voltando aqui ao contexto que a gente estava falando, mas agora sobre o nosso estado, né? Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Piauí também enfrenta um cenário alarmante de violência contra a mulher. Em 2023, Teresina registrou 37% dos casos de violência contra a mulher nas delegacias especializadas, com 3.635 ocorrências. E também houve um aumento de 17,84% nas denúncias, com 11.836 casos registrados até setembro de 2023. E aí eu pergunto, o que esses dados dizem sobre o nosso Estado e especialmente sobre as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência? Vejam que temos aí apenas da capital, mas tem outros municípios, né, onde a realidade pode ser ainda pior e o acesso à justiça e à proteção é mais escasso, conforme até a promotora colocou aqui no início do programa. O que esses dados, que realidade esses dados mostram para nós? Esses dados, eles demonstram um panorama desse cenário, né? Porque se a gente for mais a fundo, tem a questão da subnotificação, né? Que é uma realidade também que a gente não pode deixar de se preocupar, né? A gente tem-se em mente que as mulheres, no geral, elas passaram a denunciar mais, a cobrar mais a justiça do Estado, passaram a se encorajar mais, passaram a buscar o poder público, mas, em compensação, a questão dos feminicídios, infelizmente, tem se aumentado, né? Por N razões, né? A gente pode estar citando uma certa fragilidade, né? Dentro uma certa, vamos dizer, uma certa fragilidade, entre aspas, da própria justiça, em que o agressor ele pode ter uma certa liberdade, entre aspas, né? Ele pode, muitas vezes, mostrar que, muitas vezes, aquela mulher não tem um apoio familiar, não tem um apoio de alguém, muitas vezes ela não tem para quem recorrer, muitas vezes ela se torna cada vez mais vulnerável, dependente desse agressor, né? Assim, são várias circunstâncias que pode acontecer. Até sentir medo de buscar e não ter apoio, né? E sofrer mais violência ainda. Porque o agressor, muitas vezes, cada caso é um caso, né? Por exemplo, muitas vezes, quando o agressor ele é chamado ali na delegacia ou pela própria promotoria,
e ele é chamado e diz que existe uma protetiva, tem agressor que já recua. Porém, tem aqueles que eles enfrentam, né? Enfrenta a polícia, né? Enfrenta, diz que vai matar, mata, porque ele se sentiu ali o seu poder ameaçado, né? Atingido. E muitas vezes ele não respeita. Então, há várias situações mesmo em voga que pode contribuir com esse feminicídio, não tem uma questão única. Graças a Deus que recentemente foi tirada de questão a questão da defesa legítima da honra, né? Porque por muito tempo isso foi pautado, né? Era uma desculpa, né? De crime. Então muitas mulheres eram mortas e apesar de tudo utilizava esse discurso e muitas vezes era válido, né? Então hoje já não se tem mais. Então a gente tem assim, muitas mulheres mortas por a questão mesmo de outras questões que a gente não pode esquecer, que muitas mulheres são vistas de uma forma bastante objetificada, tem a ideia de posse sobre as mulheres, né? O agressor tem a ideia de que é minha, né? Minha namorada, é minha esposa, então ele se acha muitas vezes que ele é o dono, e muitas vezes quando essa mulher começa a questionar, ele começa a querer dizer quem tem o poder maior, quem manda aqui é eu, né? E muitas vezes, né? Então, por isso que a gente precisa de um sistema coeso e um sistema forte, justamente para esse agressor entender que ele não manda na vida daquela mulher, né? Tem até um projeto que a doutora tem, que é de um projeto de atuação para os agressores, que é justamente muitas vezes, como essa violência ela é tão naturalizada, muitas vezes o agressor faz aquilo ali, mas na mente dele, ele acha que aquilo ali é normal. Que é a mulher dele que manda, que tem que respeitar ele, que não vai sair dessa forma. Ele não está achando que está cometendo nada. Não, ele acha que aquilo ali que não é um crime, que não é uma violência, né? Se na capital a gente tem uma discussão mais atenta, que está sempre na mídia, está sempre sendo discutido, ainda mais em cidades mais afastadas, onde tem uma cultura muito mais pautada naquela cultura mais ruralista, né? Onde tem a questão do homem como, vamos colocar entre macho, provedor, macho, né, que manda, né, que as esposas e, consequentemente, as filhas têm que obedecer, né, e isso ainda é muito forte, né, dentro do setor regional. Né? Doutora, como é que a senhora vê isso que ocorre, essa relação no interior, não só aqui na capital, né? A senhora que também já trabalhou muito no interior do estado, como é essa realidade, as dificuldades que as mulheres enfrentam nesse contexto, nessas regiões? Reforçando o que a professora Marcela colocou, exatamente as dificuldades que elas têm é muito maior do que as daqui da capital. Elas enfrentam aquela cultura local, que é mais discriminatória, que ainda acha que a mulher é realmente um objeto, que aquela mulher não tem direito de fazer isso, ou de fazer aquilo. Então, elas têm muito mais dificuldade. Por isso que eu gosto sempre de dizer que a gente tem que expandir para o interior todos os equipamentos, todas as políticas públicas que nós temos na capital para o interior. E você veja, quando a gente começa a atuar, a gente começa a diminuir os números. E não naturalizar a violência. Nenhum tipo de violência. Não podemos naturalizar, não podemos, em circunstância nenhuma, achar que é normal. Como a professora Marcela fala, legítima defesa da honra. Foi necessário o Supremo intervir. A mesma coisa quando aconteceu a questão da Mariana Ferrer. Teve alteração também, a vítima durante as audiências tem que ser respeitada. Então, muitas vezes aquelas vítimas, elas passam por aquelas dificuldades e faz com que elas não procurem ajuda. Eu gosto sempre de dizer ajuda, porque a denúncia dá a impressão de delegacia e muitas vezes ela precisa de um apoio para prosseguir, para sair daquela situação. Não necessariamente, às vezes, ela quer, muitas vezes ela nem quer processar aquele agressor. A professora Marcela colocou, nós temos lá no Ministério Público um projeto, o nome dele é Reeducar, que nós vamos trabalhar durante 10 meses com aqueles homens, através de medida protetiva, frequência obrigatória, e nós trabalhamos várias temáticas durante esses 10 meses, inclusive linguagem não violenta, a questão da Lei Maria da Penha. Temos a oficina de pais e filhos, que é ministrada por uma parceira, que é a Defensoria Pública. É o único grupo reflexivo de homens no Brasil que nós temos a oficina de pais e filhos, que nós chamamos esse homem para a realidade. Você se separou, mas você continua sendo pai. Você tem a responsabilidade material
e afetiva com aquela criança, não é isso? Então, a gente já presenciou homens chorando, se emocionando, porque estavam desconectados daquela paternidade responsável de ser pai. Então, nós trazemos tudo isso hoje e a gente vê que, como você colocou, o cenário é preocupante, mas nós temos esperança desse trabalho, daquele trabalho de cada um fazendo, mas em rede. Sim. É importante esse trabalho em rede. Nós aqui em Teresina, eu costumo dizer, Teresina, a rede é bem forte. A gente resolve coisas rapidíssimo, até de outros estados. Quando eu menos espero, eu recebo mensagem, aí eu gosto de brincar. Vocês estão achando pouco que nós temos aqui, porque até dos outros estados, o pessoal da rede aqui é preocupado. Até quando existe em outros estados, é para ajudar, é para colaborar. E aí também colocamos também o nosso núcleo de atendimento às vítimas, que nós, inclusive, somos o ponto daquele tipo de vítima e testemunha de crimes que tem que sair do Estado, que corre risco. Os nossos promotores enviam, fazem um relatório e a gente entra em contato e essas vítimas vão embora e mudam até de identidade. Porque tem vítimas, principalmente quando são ligadas a facções criminosas, elas correm risco de morte. Então, no navio, nós também trabalhamos com esse tipo de situação. Então, a gente trabalha com essas vítimas também, porque tem vítima que corre risco de morte, não só vítima de violência doméstica, mas vítima de outros crimes com facção envolvida, por exemplo. Às vezes envolveu em algum outro tipo de coisa com aqueles faccionados, ou então aquele homem está preso por outros motivos e vai matar mesmo, tem todos os indícios, e o ideal, o seguro, é ela mudar de estado, mudar de nome, mudar tudo, e nós trabalhamos inclusive com isso no Ministério Público também. Importante, trabalho muito bonito, esse que o Ministério Público tem feito, né? E essa relação desse trabalho em rede, ele é fundamental para que haja inclusive a conscientização de toda a sociedade. Mas um outro ponto que eu queria tratar diz respeito à questão das mulheres de diferentes classes sociais. A gente viu aqui que a violência ela ocorre em todas as classes, mas tem regiões que são onde há uma maior afetação dessas mulheres, ou elas estão mais sujeitas à prática desses crimes, né, e de maneiras distintas pela violência. Que políticas públicas vocês acreditam que podem ser mais eficazes para alcançar mulheres em situação de maior vulnerabilidade, especialmente em áreas rurais e nas periferias? Olha, assim, os dados mostram que, de fato, né, as mulheres de classe popular, mulheres negras, elas estão mais em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes elas não têm nem para quem recorrer, né? Muitas vezes não tem para quem pedir socorro e tal, e nem conhecimento da lei. Então, assim, são vários agravantes, né? São vários marcadores identitários ali que contribuem para aquela situação de vulnerabilidade. Então, como política pública, é uma política que deve ser associada a uma questão de assistência, né? Os CRAS também precisam estar bem forte para poder chegar àquela vítima, né? O sistema de assistência social em parceria com a saúde, né? O assistente social junto com o agente de saúde, porque ele anda ali pela comunidade, pela casa, ele consegue detectar, dar uma dica para a pessoa, né? Tudo tem que ser fortalecido, como a doutora Amparo falou, um trabalho em rede. A educação, a escola também é uma porta que ali o professor pode orientar, a diretora pode orientar, algum servidor, né? Principalmente em cidades menores, né? Agricultoras familiares precisam ter essa capacitação, mulheres quilombolas, ribeirinhas, indígenas, porque elas também sofrem com isso, né? E a gente sabe que um contexto global em que a gente vivencia hoje, as cidades hoje elas são permeadas, né? São cruzadas por muitas pessoas que migram aquelas regiões, e elas precisam também ser sensibilizadas, né? Ao cuidado com seus corpos e com suas vidas, né? Hoje em dia não tem mais aqui esse lugar seguro, né? Principalmente nas comunidades mais tradicionais, até mesmo pela permanência e pela expansão do tráfico, né? Então, há um processo de sensibilização que precisa chegar a essas mulheres, o apoio também financeiro, porque para a mulher também que está em situação de violência, ela precisa recomeçar a sua vida. E aí vem o apoio psicológico, a questão econômica, com a capacitação econômica, né? Para ela poder ter um trabalho, uma autonomia, para poder a gente chegar nesse empoderamento. A gente não só chega no discurso, chega também na prática, né? Com a atuação, para que essa mulher possa poder recomeçar a sua história de vida. E há casos, doutora, em que a gente vê a mulher entendendo que aquela violência ela é normal
e ela tem que aceitar porque é assim que as coisas funcionam mesmo, é assim a família, ou que aquilo é um direito do homem. Ela foi educada dessa forma. Muitas vezes ela viu dentro do próprio lar. Nós costumamos dizer, nós que trabalhamos aqui, a professora Marcela, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com estudantes de ensino fundamental, até de ensino médio. O menino, quando é educado ali naquele lar violento, ele pode reproduzir, ser um agressor depois, e a menina vai ficar naquele papel de mulher oprimida, ela vai achar natural. Porque ela foi ali educada naquele contexto, naquele lar violento. Então, a violência contra a mulher, a violência doméstica, não diz respeito só àquela família, ela atinge toda a sociedade inteira é impactada com a violência, até a questão econômica, tudo é impactado. Então, pegando o gancho da professora Marcela, a mulher também, hoje, na Casa da Mulher Brasileira, a gente tem promovido cursos de capacitação para essas mulheres, para elas conseguirem um emprego, renda, porque como a violência doméstica, digamos, ela atinge todas as classes sociais, a mulher mais vulnerável economicamente, ela terá mais dificuldade de sair daquele ciclo de violência. A que tem uma condição econômica, muitas vezes ela não sai por uma dependência afetiva. A outra, muitas vezes, é a dependência econômica, é quem é que sustenta, quem é o provedor. Então, muitas vezes, ela se submete àquela situação, não é porque ela gosta de apanhar, não é porque ela gosta de ser humilhada, não é nada disso. É porque, muitas vezes, ela depende daquele pai ali, daquele homem que está ali. Aí ela fica, muitas vezes, se submete. Então, tudo isso tem que passar também como política pública. Quanto mais se estimular a questão do emprego, de renda, de capacitação para essas mulheres terem profissões, melhor ainda. Qualquer que seja, qualquer profissão, ela conseguirá sair daquele ciclo da violência. É importante também o papel na educação dos jovens, das crianças, para desde cedo já entenderem essa realidade, né, para que quando adultos não venham a praticar essas violências também. E como é que vocês veem o papel das parcerias entre o poder público, ONGs, instituições privadas no enfrentamento à violência de gênero? Olha, é essencial essas parcerias, porque o Estado tem que garantir essa segurança das mulheres, porém o Estado sozinho não consegue fazer, né? Então, quando entra toda a rede que compõe o sistema de proteção às mulheres, entra também o terceiro setor, entra a iniciativa privada, né? Por quê? Porque se eu sou uma mulher que estou em situação de violência, eu vou faltar no trabalho. Se eu faltar no meu trabalho, eu vou prejudicar lá o setor da iniciativa privada ou outro setor que está. E isso vai desencadear depois a saúde, consequentemente a Seguridade, o INSS. Então, um caso, ele já mexeu com todos os setores ali. Então, se eu tenho uma empresa e eu oriento os meus funcionários de que eles não podem fazer isso, eu já vou quebrando aquilo ali, né? Se eu sou do terceiro setor e eu, nas áreas de atuação que eu sensibilizo, eu já vou quebrando aquilo ali. O pessoal está dizendo, e um homem dá um toque para outro homem, o doutor Campelo dá um toque para outro homem, tem um impacto muito maior do que eu e a doutora Amparo. Homem falando para homem. Porque os homens, apesar de toda a questão de violência que a gente está falando, os homens são parceiros. Mesmo que ele seja errado, ele é parceiro do outro, ele não entrega o outro, né? Ele é sempre parceiro ali do outro, né? E para as mulheres criam muito esse imaginário que a mulher é inimiga da outra, que a mulher vai puxar o tapete, né? E já os homens não. Né? Por exemplo, quando tem um homem num escândalo, sempre tem um dizer, não, peraí, vamos ver se ele realmente se foi dessa forma. Não, calma aí. Não, mas fulano não é desse jeito. Né? Até numa brincadeira, se a mulher ligar e dizer assim, não, fulano tá contigo, nem que ele não esteja, ele diz, é porque ele foi no banheiro. Aí diz, fulano, tua esposa está te ligando, porque é uma parceria, né? A questão da própria masculinidade que se constrói dentro desse imaginário coletivo. Né, do homem ser mais parceiro, mais a ideia mesmo de ser brother, né, de ser mais parceiro. Já as mulheres foi sempre criada, dizer, uma inimiga que é puxar o tapete, né, o que a gente bate muito também, dizer que juntas somos mais fortes nesse sentido de quebrar esses estigmas, né, que ao longo do tempo foram produzidos também sobre as mulheres. Como é que a senhora vê, doutora Amparo, essa questão das ONGs, desse trabalho em rede mesmo também, né, mas envolvendo a iniciativa privada e as ONGs, de um modo geral? É importantíssimo, é essencial, não se trabalha de forma isolada como uma ilha.
eu dou um exemplo de parceria exitosa. Nós temos uma parceria com a iniciativa privada com o Citricom, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que hoje, por sinal, teve uma homenagem de 80 anos do sindicato lá na Câmara, eu até estive lá. Então, o Citricom é uma parceria fantástica. Quando nós começamos essa parceria, os homens da construção civil estavam em primeiro lugar como agressores de violência doméstica. Hoje eles não figuram mais. Eles não conseguiram assimilar o que era, e a gente vai diretamente no canteiro de obras, 7 horas da manhã, e a gente leva nossa equipe, a gente conversa, a gente bate um papo. O nome do projeto, inclusive, é Papo na Obra. Nada com linguagem sofisticada, é uma linguagem de fácil entendimento, que eles possam saber o que você está falando. Nós já estamos no começo, hoje não mais. Ele dizia assim, como é? Quer dizer que eu não posso bater na minha mulher, mas a mulher é minha. Isso há cerca de 10 anos, hoje não existe mais. Hoje é outra realidade. É outra, que eles já estão o quê? Conscientizados. E ela colocou muito bem da questão do impacto da violência. Vai na saúde, tem na saúde. Sim. A previdência, quando tem uma violência doméstica, a pessoa falta. O empregador está contando com aquela empregada, ela sofre a violência. O agressor vai preso, muitas vezes. Então, ocupa o sistema. Isso, todo o sistema. Então, hoje a gente tem trabalhado o quê? Em previdência, a gente tem trabalhado com a questão da previdência, o SUS, no caso, com a questão da saúde, de um modo geral. Em todos os setores a gente tem trabalhado, porque a violência doméstica, ela repercute para além daquela situação ali, entre aquele homem e aquela mulher. Ela atinge toda a sociedade, inclusive causa prejuízos econômicos. As pessoas nem param para pensar o quanto que tem de prejuízo econômico a violência doméstica. Ela impacta o SUS, não é isso? Então, as empresas, os empresários. O empresário vai ter o seu trabalho, conta com aquele empregado vai preso porque agrediu a mulher, ou a mulher conta com a mulher e a mulher está agredida, doente, não pode não pode trabalhar, vai atrasar aquele pedido, aquela entrega, aquele negócio. Então, tudo isso é um prejuízo muito grande para o Estado, de um modo geral. Afeta todo o sistema. Todo o sistema social. Então, nós temos que estar todos juntos. Inclusive, tem uma lei nova que fala das CIPAs, que até então era só acidente do trabalho. Hoje, inclui os assédios também. Sim. E a gente tem trabalhado com a iniciativa privada, eles têm nos procurado, temos ido diretamente falar com esses trabalhadores e, inclusive, temos constatado, sabe o quê? Nessa questão do assédio no ambiente de trabalho, que tanto mulheres como homens são vítimas. Nós já tivemos homens vítimas também de assédio sexual, que a gente só pensa que é a mulher, não é isso? Então, nós temos levado isso e temos tido, assim, uma grande parceria com a iniciativa privada. Todas as empresas que promovem as suas CIPAs nos convidam, nós vamos lá falar sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre violência doméstica. Enfim, nós estamos vendo que essa parceria é exitosa, que a sociedade, cada um vai fazendo sua parte para a gente ser esse conjunto todo. Bem, o nosso programa está chegando ao fim e eu quero passar a palavra para as nossas entrevistadas para fazer as suas considerações finais, mas já quero agradecer, parabenizar pelo trabalho de vocês, doutora Amparo, pelo excelente trabalho que está fazendo aí no Ministério Público, em todo esse contexto daquilo que foi abordado, é essencial. Então, a professora Marcela também pelo seu trabalho, acho que é fundamental a gente tratar dessas questões. Então, muito obrigado pela presença aqui no Ideias em Debate e eu passo a palavra agora para as considerações finais. Tá, eu agradeço, né, o espaço, o convite, em estar contribuindo com o tema, com o debate, e dizer para as mulheres que estão em situação de violência que não utilizem esse silêncio, né, como um refúgio, que procure ajuda, né, seja a ajuda de alguém ou de uma das instituições faladas por nós, e também que a sociedade também passe a não julgar essas mulheres em situação. Muitas vezes essa mulher também ela está numa situação de violência e acaba se tornando, a vítima acaba se tornando a culpada. É preciso também que a sociedade tenha essa sensibilidade de olhar, que cada caso é um caso, né? E obrigada. Doutora Amparo. Pois bem, eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui contribuindo, levando à sociedade o nosso trabalho, que nós somos o que? Ministério Público, é da sociedade realmente, e nós buscamos a cada dia melhorar o nosso trabalho junto à sociedade. Realmente estamos à disposição da sociedade, tanto no NAVI como no PEVID, que
abarca todas as vítimas, o NAVI, e o NUPEVID, a violência contra a mulher. Então, nos colocarmos sempre à disposição, que estamos lá para toda e qualquer dúvida, para toda mulher que se sentir em situação de violência. Muitas vezes ela não quer, como colocou a professora Marcela, denunciar, não quer ir numa delegacia, mas ela pode nos procurar, pode procurar o NUPEVID, pode procurar o centro de referência para levar a sua demanda. Ou seja, estamos à disposição, que elas não fiquem em silêncio. Não necessariamente ela precisa ir na delegacia, não é isso. Mas que ela rompa, que ela conte para alguém, que ela procure a ajuda da saúde, por exemplo, porque a saúde mental vai estar prejudicada quando ela sofre violência, ela vai ter a sua saúde mental afetada. Enfim, que ela não fique em silêncio, que ela busque sempre ajuda, que ela não vai estar sozinha. Bom, agradecemos aqui as nossas convidadas e também a sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia, e do WhatsApp, 86999112111.